Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast para a Breaking My Limits e para vocês também. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o bulk e cut, mais uma... Quando é que podemos mudar de um para o outro, quando é que faz sentido estar em um, quando é que faz sentido estar no outro. Óbvio que isto são temas grandes, a ideia é dar-vos aqui uma ideia geral, um bocadinho que, olha, se calhar estou nesta fase será mais interessante fazer isto, estou nesta fase será mais interessante fazer aquilo. E só vale a pena mudarmos em alguns momentos ou não. Basicamente é quando é que devem estar na engorda, quando é que é hora de ir para a praia. Basicamente é isto. Resumindo, vamos acabar por ser uma pergunta bué comum. Eu acho que há sempre esta dúvida de, ok, será que eu começo por um cut? Será que eu começo por um bulk? Será que eu estou magro o suficiente para fazer um bulk? Ou será que eu vou ficar gordo? Será que vou ficar magro demais se fizer cut agora? Bem, acho que esta pergunta é bué frequente, seja para quem está a começar ou a voltar de algum tempo sem treinar, ou quem está naquela posição, naquele físico tipo quarta-feira. Tipo, epá, esta expressão, tu já viste o rabo de peixe? Já. Yeah, Não todo, mas vi uma parte. é uma expressão do caraças, não sei se conheces. Tipo, o gajo vira-se tipo, para o gajo, tu estás a dizer tipo quarta-feira, não entras nem sais, tipo, não fodes, não sais de cima, estás a ver? Tipo, estás a meio. Bem, muitas vezes nós estamos nesta posição no nosso shape, não é? Não é de todo incomum a malta quando vai falar connosco, tipo, para começar o acompanhamento, pá, o que é que achas que eu devia fazer? Será que devia secar? Será que devia ganhar peso? É uma dúvida bué da válida. E a tomada de decisão aqui pode ser estupidamente impactante naquilo que tu vais ver, seja nos próximos 3 meses, para aquela tua recompensa mais rápida, seja depois no final do teu ano. O shape foda no final do ano ou redondo no final do ano. Mas ia-te perguntar, como é que estamos aí desse lado? Qual é que é a nossa situação calórica neste momento? Bulk, manutenção? Deste lado estamos num bulk que tem sido cumprido com não muito sucesso. Basicamente, nos dias todos cheios, ando a comer, eu acho que ando a comer bastante até a mais do que nos últimos tempos. E imagina, em um mês e meio, a minha média de pesagem foi 76,5, semana a seguir 76,5, semana a seguir 76,5 e nesta semana 76,8, portanto 300 gramas para aí em um mês. Mas a verdade é que tenho saído muito mais cá da rotina alimentar do que tinha pensado, o que é fixe, tipo, tenho permitido ter mais refeições livres e quer dizer que o peso tipo, não está a subir de forma abrupta e sinto que não sinto que ganho muita gordura, mas sinto tipo, ok, estou a ganhar uma formazinha outra vez maiorzinha. Yeah. O que até é fixe nesse sentido. Sendo que o meu bulk não é um bulk mesmo muito ligeiro acima da manutenção. Tenho isso que há mais 300 quilocalorias. Vá num dia assim que me estico um bocado mais, posso subir para o lado do que tenho planeado ir ali 400, mas é raro passar isso. Tenho muitos dias que eu acho acho que é um problema que bem a gente tem, especialmente quem anda muito, tipo, tem trabalhos que se mexe muito e tem que fazer muita coisa, é difícil contabilizares bem o gasto que tens e então às vezes estás a gastar um nível de calorias acima do que estás à espera, o que te leva a que o que estás a consumir na realidade não são sequer 300 ou 400, são tipo 50 ou 100 quilocalorias a mais. Yeah. Eu acho que isso é um struggle bué grande. Eu tinha bem esse struggle quando estava a fazer bulk e trabalhava aí no ginásio. É porque nos dias em que tu estás a trabalhar, tu facilmente dás tipo 20 mil passos. Estás a ver? Pelo menos da minha ótica, tu chegas e dás 20 mil passos. Tipo. E depois se estás num dia-a-dia como o teu neste momento, bué da corrida, basta um aluno, ficaste com ele à conversa depois do treino, pai, não ias matar a conversa ali, entretanto já chegou o outro, depois já é o outro a seguir e de repente, olha, foda-se, é hora do lanche. Foi. Sim. É tipo isso vai acontecer com bem a gente de outras áreas também, que, por exemplo, tem um trabalho na parte de restauração, não é de ser cozinheiro, mas é que tipo que gera espaços, estás a ver? Sim. E o gajo tem que estar lá e não sei o quê, ele diz bem vezes que já tentou fazer planos alimentares, só que o que acontece é à hora de comer, muitas vezes não pode, e depois chega a outra hora já não consegue comer tudo, pá, e anda ali tipo nisso. Yeah. Mas pronto, ao menos não estou a ficar chubby e não estou a perder peso que já na mão. Yeah. Olha, por aqui ainda estamos a fluir este bulk. Também, por acaso, este mês de março,
até foi uma cena que eu disse para mim mesmo, tipo, o ritmo de ganho de peso em fevereiro começou a atenuar um bocado. E eu disse assim, pá, olha, em março uma cena que eu até se calhar vou aproveitar mais, mesmo como um objetivo meu interno, é em março eu vou ir mais vezes à casa dos meus pais, porque já sei que eu, quando vou à casa dos meus pais, aquela merda parece a engorda do porco. Minha mãe dá-me comida até mais não. Pá, e uma das coisas que eu queria muito fazer este ano era ver mais vezes a minha família, estás a ver? E aproveitei a cena de, ok, eu vou-me também submeter a este cenário onde eu tenho muita comida à minha frente, que para mim é um struggle não comer loucamente, e ver como é que me comporto. Pá, e efetivamente estamos agora, 21 de março, e realmente, ok, vamos ter que aumentar a comidinha. O que para mim é sempre bom, na verdade. Agora já comecei a meter leite com chocolate a dormir, antes de dormir. Basicamente arranjaste uma desculpa para ir ver a tua mãe mais vezes. Basicamente, testar os doces. Quando a mãe diz assim, filhinho, já não te vejo há tanto tempo. E Francisco, fogo, está na hora de começar o bulk. Exatamente. E se me vem agora a Páscoa, já sei que ela vai fazer ovos da Páscoa e não sei o quê, aquelas coisas todas que eu adoro, lindas e maravilhosas. Ela desde que descobriu este gosto por pastelaria, eu não me importo de ser cobaia. Aliás, eu acho que sou provador de comida em part-time ao fim de semana. Ou não? Se isto não der, já sabes. Na boa, que me pagassem para comer. É um homem feliz. É disso de cafeína. Isso é cafeína. Mas, olha, acho que por acaso nós tínhamos até aqui um mini-script do que íamos tocar. Mas, se calhar até vou lançar aqui uma pergunta fora do que tínhamos aqui. Que é, ok, chega-te uma pessoa para fazer acompanhamento contigo. Ele está naquela posição que nós chamamos o skinny fat, ou seja, está magro, mas sem músculo. Muito provavelmente, para quem está aqui a ouvir, ou mesmo quem está a ouvir mais do que ver o podcast, pá, tu estás naquela posição onde tu tiras a t-shirt, olhas-te ao espelho e eu não vejo músculo, não tenho massa muscular que eu quero, mas eu ainda tenho ali aquela barriguinha que não gosto, o meu abdominal não está definido. Olha, basicamente falta-me tamanho muscular para preencher as t-shirts, mas ou tenho aquela mini barriguinha de cerveja, ou tenho as costelas à mostra, mas tenho a barriga tipo... não se vê abdominal sequer. E, portanto, estou claramente naquela posição onde falta-me massa muscular, mas se eu tivesse muita massa muscular em cima, também não estava propriamente definido. Para onde é que eu vou, Toninho? Eu acho que depende aqui... Eu penso, assim, do que tu disseste, eu pensei logo em duas coisas, que foi... Onde é que, se tens uma situação em que queres estar mais dentro do teu corpo ideal, vamos dizer desta forma, e em que altura do ano é que estamos. E às vezes também um bocadinho, agora assim por alto, isto porque fiz uma avaliação de uma pessoa, isto fez logo pop-up agora na cabeça, um bocadinho o tipo também de estilo de alimentação que essa pessoa está por enquanto a seguir. Duas razões para isto. Pegando já na parte da alimentação, se há alguns alimentos que a pessoa consome que potencialmente também poderão estar aqui a dar algum inchaço, vamos dizer desta forma. Portanto, alguns alimentos que provocam essa sensação. E também, se estamos numa fase em que, vamos dizer, a pessoa quer estar fit daqui a 6 meses, 1 ano ou daqui a 3 meses. Aí, se calhar, temos que gerir um bocadinho aqui essa situação. Razões para isto. Se eu noto que a pessoa tem uma alimentação muito desregulada, por exemplo, bebe álcool com alguma quantidade, tem se calhar uma coisa a muito curto prazo, eu tendencialmente, o que eu faço inicialmente ok, vamos fazer aqui um cut e vamos começar a tentar já aqui o treino de musculação também mais intenso, tentando fazer aqui a recomposição corporal ao mesmo tempo. Até porque normalmente fazendo ali, vamos estar para um período mais longo, provavelmente em 2 semanas já vai ser alguma coisa, mas vamos dizer 1 mês. Se fizeres uma dieta já mais organizada nesse mês, tu já notas algumas diferenças. Algum inchaço desaparece, tens melhor percepção até que ponto é que tens muita gordura acumulada ou não, e aí permite tomar essa decisão, portanto eu iria para um cut. Se for para uma coisa a mais longo prazo e que a pessoa só tem que estar em forma a mais no longo prazo, provavelmente faria 1 ou 2 semanas, tipo, uma limpeza alimentar, do género, ok, vamos começar aqui a estruturar a alimentação com um bocadinho menos de calorias, mas já a pensar que vou provavelmente metê-lo num bulk. Porque tenho tempo para trabalhar, tenho a ver se há 3 ou 4 meses que posso ter na engorda do Peru, ok, bora, vamos treinar a sério,
carga no treino, come à vontade, preocupa-te com o treino para ganhar massa muscular. Do género, tem já as bases alimentares, mas não precisas estar mega preocupado com as quantidades todas, estás a consumir mais do que devias. Ok, assiste um bocadinho das calorias pré-definidas, sem stress. Não é agora nesta fase. Tipo, eu quero é que nesta fase tenhas os hábitos alimentares e aumentes a massa muscular. Yeah. E a partir daí, isto depois mais uma vez vai variar de pessoa para pessoa. Se é uma pessoa que tem um ganho muscular muito rápido, se não o tem, até porque começando a ter esta alimentação mais rara, como eu disse, algum excesso que se perde, meio que equilibras ali a parte da água. As pessoas, há muita pessoa que às vezes, simplesmente quando envia as fotos, teve uma semana má, um mês mau e tem um inchaço maior do que realmente tem. E começando a fazer musculação ganha outra estrutura e se calhar aquela sensação de ter uma barriga muito para fora, afinal não era tanto isso, era porque tinha se calhar uma postura um bocadinho mais curvada. Pá, há várias situações que podem aumentar essa, não deixa de ser uma percepção visual, não é? E aí tu podes tomar essa decisão, olha, não, ganhei um bocado de estrutura e realmente não tinha assim tanta gordura, vamos continuar a bombar no bulk. Ou a pessoa começa a dizer que se sente bem, por exemplo, afinal não estou assim tão gordo. Ou nós notamos de, ok, realmente temos aqui alguma acumulação, já temos um período, se calhar só de 2 meses para tratar do assunto, vamos passar para o cut. Portanto, acho que varia aí um bocadinho o modo como tu decides, tipo, proximidade à situação, prioridade, tipo de alimentação, se é uma pessoa que mostra até uma alimentação regrada, ou se é uma pessoa que mal bem não tem nenhum controle sobre o que é que está a comer. Acho que é um bocadinho por aí. E acho que tocaste bem nesse ponto, sabes? Por acaso era uma das coisas que eu queria abordar é, geralmente, se tu estás nessa posição mais skinny fat, tipo, estás claramente com pouca massa muscular para aquilo que tu queres, mas tens aí aquela gordura. É skinny fat, malta que esteja a ouvir, tipo, literalmente, se tu procurares no Google skinny fat, então eu vou fazer aqui só para ter a certeza que não estou a dizer mal, skinny fat, e vai-te aparecer este tipo de corpo. É exatamente isto. As primeiras fotos que te aparecerem é isto. Estás a ver? Pá, na vasta maioria das vezes, para tu teres chegado a esse ponto em termos de composição corporal, os teus hábitos alimentares não são fixes. Ou estão ainda longe de tu estás num bom hábito alimentar. E muitas vezes essa abordagem de primeiramente um cut, ou mesmo que seja até uma manutenção, é muito fixe para, nem que seja, olhares para isto como, ok, isto é pôr-me numa posição onde eu vou comer bem, vou aprender a comer bem para o resto da jornada. E simultaneamente, também se estás numa fase skinny, portanto não tens a massa muscular que tu queres, é porque tu, primeiro, estás super sensível ao treino, portanto vais crescer bem, ainda não cresceste muito. Portanto, mesmo em déficit, vais responder super bem. É preciso fazer muita cagada no treino para não cresceres nesse cenário. E, simultaneamente, se calhar jogar o longo prazo logo aí desde o início, que é melhor daqui a parte da alimentação, reduz-te. Olha, eu nem me lembro dessa questão. Tipo, muitas vezes as pessoas podem simplesmente estar com os próprios maus hábitos alimentares, pode ser alguma coisa que estás a comer que te deixe de gerar intolerância, ou que seja, ou reação tipo FODMAPs, síndrome de intestino irritável e tudo mais. E só esses pequenos cliques, que são coisas que tu em 3, 4 semanas enraizas melhor as suas mudanças na alimentação, mesmo que seja, olha, para esta semana vamos melhorar isto, na próxima semana vamos melhorar aquilo, na outra vamos melhorar outra cena. Já faz, ao final de um mês, mudaste só uma pequena coisa todas as semanas, mas já tens, sei lá, 70%, 80% para mandar um número para cima de melhorias aí. Visualmente já começas a ver e já puseste uma fundação top para seguir. Mas eu concordo plenamente contigo. Vem um bocadinho da nossa time frame. Tipo, a primeira coisa que eu faria, provavelmente este podcast está de sair no final de abril, se calhar no início de maio, não é? Final de abril. Se tu me chegas a mim nesta posição e me dizes assim, olha, eu quero estar bem para o verão, eu vou-te dizer o que é para ti mais importante para este verão. É, ok, eu ver-me sem barriga ou eu aceitar alguma barriga ou não estar definido, super definido, mas já estar maior. E com base nisso jogarmos. Porque se para ti é mais prioritário livrar-te daquela barriga, poderes-te sentar na praia, não veres as dobras a aparecer, tipo, poderes tirar a t-shirt e não pensar 2 vezes se alguém vai tirar uma foto de grupo e tu tens de esconder atrás de alguém porque não gostas da tua barriga, aí se calhar fazíamos um déficit. Agora, se tu me dizes assim, olha, o que eu tenho é vergonha de ir à praia e a minha malta vai com mangas cavas, e eu não quero mostrar os meus braços raquíticos, ok, tenho medo que se vier uma rabanada de vento, tipo a tempestade que está agora, eu vou
e a minha namorada até goza comigo por causa disso, se calhar é mais importante para ti nesta fase ganhar algum tamanhinho, mesmo que abdiquemos de definição. Ok? Mas depois também já tens o outro contexto a seguir, que é, ok, eu já tenho um bom nível muscular, já treino há algum tempo, tenho um braço fixe, tenho umas pernas fixe. Obviamente estou a dar o exemplo para homens, mas a mesma coisa para as mulheres. Tipo, já treinas bem, tens umas boas calças, temos boas coxas, um bom glúteo, gostas das tuas costas, não precisas de usar leggings da Prozis para te sentires bem com o teu rabo, estás a ver? Pá, eu vou meter esta merda. Não vou lançar esta piada, mas eu vou meter isto num post que vou fazer agora em abril sobre split squat. É do caraças. Espero eu que seja do caraças. Mas tu te sentes bem com o teu nível de muscularidade. Gostavas de ter mais músculo porque vês aqui uma cena a longo prazo. Se calhar até queres competir, ou mesmo que não queres crescer mais. Mas também não estás totalmente confortável com a tua definição. Aqui já temos outro cenário. Uma pessoa que já treina, tem uma boa massa muscular, quer crescer mais, mas também quer definir mais. What would you say? Pá, considerando que não, sendo uma pessoa dessa já tem algum controle, portanto, se calhar a parte de, ok, vamos tocar aqui nas coisinhas só para fazer aqui uma limpeza alimentar, vamos dizer desta forma, para começarmos a construir os teus hábitos um bocadinho do zero. Mais uma vez, fase temporal, portanto, se for, pá, o exemplo da praia que é dos mais falados de a pessoa quer estar seca e relativamente musculada para o verão, ok, quanto tempo é que me falta? Se tiver um curto período de tempo, 2 meses, vamos imaginar, se calhar vou arriscar fazer um cut, em detrimento de uma evolução mais rápida em termos musculares. Se for, se calhar em janeiro, ok, se calhar vamos aqui fazer um bulk, porque vou ter 2 ou 3 meses mais à frente se quiser para fazer o cut. Faria por aí. Regra geral de qualquer forma, e se calhar porque me tem corrido bem, se calhar com os últimos 2, 3 alunos que eu fiz isto, começaria com um bulk ligeiro, ok, portanto, mais ou menos tendo noção do que é que ele consome. Vamos subir aqui um bocadinho as calorias, vamos aumentar aqui o treino, seja volume, seja intensidade, usar métodos de intensidade se for preciso para tentar pôr um bocadinho mais de volume dentro do mesmo treino, se a pessoa não tiver mais tempo. E em alguns momentos, uma vez por mês ou em 5 semanas, em 6 semanas, 1 a 2 semanas de mini cut. Tenho gostado desse protocolo. A pessoa não tem propriamente uma fadiga à dieta em termos do cut. Yeah. Tu vais limpando ali a cada 5 semanas alguma acumulação, às vezes não só de gordura, mas literalmente de água, e vais ter noção de como é que a pessoa está em termos físicos. Porque o que acontece muitas vezes é a pessoa está num bulk, começa a dizer que está um pouco inchado e que está a ganhar um bocadinho de gordura a mais, e muitas vezes está a ganhar alguma gordura, e tu fazes ali 2 semanas de mini cut e afinal isto tinha muita água. Yeah. Estás a ver? Tipo, e a pessoa diz, não, olha, fixe, afinal ainda consigo fazer aqui mais 1, 2, 3, 4 semanas de bulk. Eu pegaria um bocadinho por aí. Outra opção que também tem, ou que isto, mais uma vez, quando vem falar connosco, nós temos esta informação, é, ok, é uma pessoa que está, ok, quer secar, ganhar um bocadinho mais massa muscular, o que é que tem feito antes? Tem-se dedicado mais à parte do treino e sente que está a comer um pouco mais do que comeria antes, portanto está num bulk. Ok, então vamos começar um cut. Não, está ao contrário. Sente que tem ganho alguma massa muscular ou que estagnou, mas que o peso tem descido um bocadinho. Ok, quer dizer que vem num cut. Ou aproveita esse balanço para secar o que ainda falta, ou digo, ok, sabemos que o cut está a correr bem, vamos bombar aqui em termos de massa muscular porque tu já sabes os métodos para o cut. Eu jogaria um bocadinho por aí. Deixa-me só apontar aqui uma ideia que me deste. Que para dar aqui a minha opinião também. Eu, na vasta maioria dos casos, se tu estás naquele intermédio, já treinas bem e afins, o teu objetivo é uma cena mais definida, mas queres crescer mais, aqui colocaria 2 questões em cima da mesa. A primeira delas, que era aquilo que estava a perguntar, é como é que tu estás em termos de apetite? O que é que tens feito até agora? Como estavas a falar, tipo, tens estado a perder peso, tens estado a ganhar peso. Como é que estás em termos de apetite? Tipo, ok, eu tenho estado a ganhar peso, mas eu estou por mim, é uma batalha do caraças acabar cada refeição. Eu só de pensar naquilo que eu adorava comer, já nem me apetece comer. Muito provavelmente está a empurrar mais neste caminho. É só de pouca dura. Por outro lado, se tu me dizes, eu tenho estado a perder peso,
Pá, mas não estou contente com o que estou a ver em termos de tamanho muscular. Poderíamos ver aqui a opção do bulk. Mas uma das cenas que eu punha aqui, logo em cima da mesa, é quando tu te olhas ao espelho, o que é para ti mais importante hoje? O que é que te chateia mais quando tu te olhas ao espelho, quando sais do banho? O que é que te interessa mais daqui a 2 ou 3 meses? Pegando agora o panorama do verão, o que é mais importante para ti, sentiste quando tiras a t-shirt na praia no verão? Para podermos tomar este framework. Porque aqui já estamos a falar de uma pessoa que claramente já tem um objetivo mais a longo prazo. Percebe que, ok, eu quero construir um corpo top do qual me vou orgulhar e tudo mais. E isto é um jogo a longo prazo. Eu vou manter esta cena do fitness para o resto da minha vida. Estás a ver? Como é que eu posso... A minha ótica agora é como é que eu posso fazer com que a tua jornada ao longo da tua vida seja sempre uma jornada em que tu, todos os dias que acordes, faça chuva ou faça sol, tu digas foda-se, eu adoro o que estou a ver ao espelho. Estás a ver? Então aqui eu penso muito. Para os homens, eu vou dar a recomendação para homens e para mulheres, mas digamos assim, para a maioria dos homens, tu queres te ver minimamente definido. Certo? Obviamente aqui há homens que, pá, se calhar me interessa-me só estar maior, não quero estar definido, não me interessa ter os abs, interessa-me mais estar maior, preencher a t-shirt ou as camisas, não me interessa os abs, aliás até sinto que fico muito mais os abs, portanto só me interessa estar maior. Então, aqui a primeira coisa que eu defini é, ok, o que é para ti, dentro do teu shape que tu gostas, o que é grande demais, em termos, seja musculares, seja de gordura, o que é pequeno demais ou definido demais. E vamos estar aqui. Se tu me dizes, olha, até estou relativamente perto da minha definição que eu gosto, não me interessa ter abs, não me interessa nada, só não quero é ter barriga. Quero é crescer. Ok, tu estás perto disto, então temos claramente margem para bulk. E quando começas a chegar àquele ponto em que tu me dizes, já começa a ver aqui um bocadinho de barriga, ok, sabemos que está na altura de voltar para trás. Se és uma pessoa que me diz, eu quero estar fixe em termos de definido o ano todo, não preciso de estar ripped, pronto para uma foto, photoshoot ou para uma competição, mas todos os dias eu quero poder, se alguém me ligar, olha, vamos à praia, vamos descer para o Algarve, o que seja, para sentir que estou tranquilo com a minha barriga, então muito provavelmente vou fazer a mesma coisa que fiz comigo, e que está a dar uns dividendos do caraças nesse aspecto, está a render mais com o SP500, que é, ok, vamos-te colocar em déficit e nós vamos, ok, imagina que o teu peso para a tua definição ideal seriam os 64 quilos. Ok, o que é que tu me dizes de tentarmos ir até aos 62? Não é para tirar as fotos, não é para um antes e depois, não é nada disso. É, ok, tu adoras a tua definição nos 64 e até aceitas a tua definição nos 68. Até gostas. Não é o mesmo grau, mas gostas na mesma. Então, olha, vamos chegar aos 62 para ter aqui uma margem grande para estar em bulk. Isto, obviamente, se tu concordares, porque tu me disseste, olha, chego aos 64, estou cheio de fome, estou sem energia, a minha libido foi com caraças, pá, não gosto de me ver mais magro do que isto, ok, obviamente não faz sentido estar-te a mandar secar mais, não vais competir nem nada, não vou mandar secar mais, de todo. Mas era a ideia de, ok, tu estás fixe, é importante para ti o grau de definição, ok, vamos definir primeiro. Ganhar um bocadinho de margem até, se puderes. Para quê? Para que tu depois possas passar a maioria do tempo em bulk. Para que possas fazer uma coisa do género. Ok, eu faço agora um cut, se calhar, de 3 meses, 4 meses tenue, tranquilo, focado ainda em progredir na mesma. Não me interessa pôr-te em cut se tu não estás a conseguir progredir. E ok, chegamos àquele ponto de definição top. Se calhar até chegamos um bocadinho mais à frente. E o objetivo daqui para a frente é tu estares 80% do teu ano em bulk. Todos os anos. O que significa que tu chegas aos 62, para dar um exemplo, chegas aos 70, ok, vou-te querer fazer um bulk até aos 80, para dar aqui números redondos, obviamente isto vai sempre depender de como é que tu te vês ao espelho, pá, se tu me dizes, para homens será que tu estás praticamente quase sempre com os abdominais minimamente definidos, quando eles deixam de estar definidos, provavelmente voltamos a fazer cut. Mesma coisa para as meninas, tens a barriga lisa, quando começas a ver que já tens ali uma dobrinha a aparecer que tu não gostas, provavelmente entramos em cut novamente. Pá, isto vai dar-te, tipo, ok, eu estou em bulk 9 meses do ano, faço mini cut, 1 mês e meio aqui, outro mês e meio ali. Era muito isso. Parece que é uma opção.
Mas sim, eu acho que... Pá, eu penso que conseguis dar as ferramentas também à pessoa para ter um bocadinho de noção de qual a prioridade dela é importante. Porque no fim, nós queremos que vocês se tornem autónomos e que vocês vão ajustando o treino e a dieta, ou às vezes não vocês, mas tendo noção de quando é que vocês querem fazer essa transição de uma forma mais objetiva, direi assim desta forma. Este objetivo às vezes com os mecanismos que nós temos à mão no dia a dia não é assim tão objetivo quanto isso, é sempre subjetivo, porque baseamos na imagem, no peso e em tudo que tem sempre alguma influência de outros fatores, mas sim, tentares fazer, porque mal ou bem, uma coisa que eu tenho curtido com alguns alunos, mesmo que se mantenham numa espécie de manutenção, eu sinto que há muita gente que se dá bem em transitar entre um cut e o bulk, estás a ver? Mesmo que o peso no fim do ano seja igual ao do ano passado, ou que tenha subido tipo meio quilo, se tanto, o pessoal dá-se bem, tipo, ok, tenho aqui uma fase para treinar melhor, vou comer melhor, vou ganhar um bocadinho, e agora vou fazer aqui um cut. E vou andando assim um ano todo. Obviamente, se fizerem isto bem, fazendo aqui, vamos dizer, um bulk controlado e o cut for bem ajustado, vocês vão ter sempre ganhos de massa muscular, portanto, no final do ano, vocês, na teoria, terão ali uma média superior de peso à do ano anterior. Mas sinto que, por vezes, essa capacidade de perceber quando é que têm que fazer a transição é fixe. E até porque tira um bocadinho aquela situação de eu tenho sentido alguma dificuldade mesmo, eu que até é uma parte que sequer eu estudo bastante, mas que tenho dificuldade em passar para os meus alunos e realizarem, que é sem dúvida a manutenção. E sinto que por vezes é mais fácil dar-lhes um target de ok, vamos ganhar esta quantidade de peso e depois vamos para esta quantidade de peso, do que está a dizer, vamos tentar manter mais entre este intervalo de peso nos próximos 3 ou 4 meses. Sinto que há uma maior dificuldade e que aconteceu já alguns alunos meus perderem o norte, tipo, saírem completamente da alimentação e do treino, mesmo, tipo, tendo as ferramentas quase todas, e eu quando disse, ok, e descontrolou-se, vamos voltar a perder um peso e já vemos como é que fazemos a seguir. Cut, a coisa começa a correr muito bem, bulk, a coisa começa a correr muito bem, cut, começa a correr muito bem, eu digo, ok, tipo, vamos manter este ciclo. Porque o pessoal fica com um objetivo em mente, tipo, ok, vou bater aquele peso, ou vou bater aquela quantidade de porcentagem de massa gorda, por exemplo, e depois tu trocas o objetivo e, ok, fixe, agora vou ter numa fase que posso comer mais à vontade, aquela ideia de fadiga à dieta meio que desaparece. Mal ou bem que no bulk estás sempre mais à vontade, mesmo que seja um bulk controlado, a não ser, pelo menos se já fores acompanhar há algum tempo, se fores uma pessoa que já tem os hábitos bem trabalhados, obviamente se calhar numa fase inicial terás tendência a esticar um bocadinho para lá do que devias ou consumir coisas que se calhar não são tão interessantes nutricionalmente com maior frequência. E permites então um bocadinho essa flexibilidade ao longo do ano de ok, vou-me restringir aqui um bocadinho mais, vou tentar ganhar aqui secar um bocadinho mais para o que eu quero, ok, agora vou estar aqui um bocadinho mais à vontade esta fase do ano, controlar bem a minha alimentação, mas no objetivo de me sentir melhor a treinar, menos cansado, recuperação melhor, menos fadiga à dieta e ok, ganhei aqui um bocadinho outra vez de forma a mais do que queria, vamos fazer aqui um cut. E eu aí concordo bem contigo nessa perspectiva em que, às vezes, principalmente nas primeiras fases, primeiras vezes que tu fazes isto é um erro, a meu ver, é bué da comum. E é, tu nestas transições, particularmente do cut para o bulk, a malta perde aquele controle. O que eu entendo, as primeiras vezes que tu fazes, particularmente se não tens alguém do teu lado a prestar contas, a ajudar-te a descobrir onde é que tu estás a deslizar e tudo mais, tu vais ter sempre esta ganância, não é ganância, não é a palavra certa, mas é descontrole alimentar, porque obviamente apetece-te comer tudo e mais alguma coisa, não só fisiologicamente, mas também porque se estiveste a restringir determinadas coisas e não te consegues muitas vezes pôr esse travão e às vezes significa que tu fizeste cut top, estás impecável, adoras o que fez ao espelho, mas passado 2 semanas, foda-se, porque é que eu me deixei deslizar? E lá vou eu ter que voltar outra vez. Mas a manutenção às vezes é bué de tricky por causa disso. É falta de aquele objetivo concreto, aquele ou travão, um incentivo, e é bué de dura aí nesse aspecto. Mas acho que também um dos grandes problemas é exatamente isto, é a malta também, por um lado, estar sempre a trocar de um para o outro, de um cut para um bulk, sem propriamente uma estratégia ali, quase do género compensar os erros que tu fazes. Tipo, se tu estás
ok, agora faço déficit, porque me sinto gordo demais. Mas agora estou a fazer, passado 3 meses, ou passado 2 meses, estou a fazer bulk, porque me sinto magro demais. Mas agora engordei demasiado no bulk, já tenho que estar a fazer cut. E tu estás, tipo, de 2 em 2 meses estás a trocar. Aqui tu entras. Muito provavelmente o que vai acontecer é que tu chegas ao final do ano e tu vês que, pá, não mudou nada. Porque tu não deste nem sequer tempo suficiente para que o teu bulk surtisse efeito. E tiveste que fazer um cut tão agressivo para queimar a gordura toda que acumulaste tão depressa, que também perdeste qualquer músculo que tenhas ganho durante o bulk. Então, uma das cenas que eu vou mesmo sugerir é isso, é, ok, fazes o cut com pés e cabeça. Não é cortar tudo e mais alguma coisa porque falta um mês para o verão e agora vou comer tipo um hamster siberiano e vou só beber à base de dietas detox e o meu xixi até sai verde. Não, vamos fazer um cut como deve ser para que depois tu possas fazer um bulk como deve ser. E passares o verão todo a comer mais, a beber mais, a não ter problema nenhum quando alguém pede uma bola de Berlim na praia ou quando tens que beber uma cerveja num churrasco, porque está parte do que tu tens para fazer. Quase do género, é tua obrigação este fim de semana beberes uma fresquinha para mim. Mas pá, acho que vem bem disto, tipo, overall é importante termos aquilo como tu disseste, a parte dos objetivos, acho que facilita bem. Tu tens uma noção de, ok, é para isto que eu estou a trabalhar, é para isto que eu estou a comer mais ou é para isto que eu estou a comer menos. Isto também tem um término, eu não estou em cut indefinidamente, eu não estou perpetuamente na minha vida a restringir-me de comida ou a ter de ser mais racional na minha alimentação, não. Mas também quanto mais diligente tu fores a fazê-lo, mais depressa acaba essa fase, e ainda bem. Mas também teres o discernimento de perceber, ok, esta transição deve ser feita, seja passar de bulk para cut, seja de bulk para manutenção, de cut para manutenção, o que seja. Mas tem que ser uma transição feita com pés e cabeça para que tu não deixes por ti a fazer um yo-yo constante. E sem sair do mesmo sítio. Sim, é tal história que acho que temos falado em algumas aulas como para a academia ou mesmo em algumas lives que vamos fazendo em termos de tentar criar uma coisa sustentável. E acho que isso é que vai depois fazer a diferença. Tendo os objetivos que vocês têm, porque, por exemplo, eu penso um bocadinho que se calhar a experiência inicial, e o Francisco provavelmente teve uma história um bocadinho diferente, mas acaba por tocar aqui um bocadinho no mesmo conceito, que é a minha primeira experiência em cut foi ligada à perda de peso para fazer competições. Ou seja, era uma perda de peso de curto prazo com um objetivo para aquele momento em que foram cometidos vários erros. Por exemplo, não defini se consumia muita proteína ou não, simplesmente preocupava de ter que comer menos do que estava a comer, cuts extremamente elevados, perdas de peso extremamente elevadas com muita água à mistura. E eu percebo o porquê de algumas pessoas com dietas muito intensas a começar a correr mal depois em termos de compulsão alimentar, quando voltam a ter a liberdade de comer. Eu lembro-me que no momento a seguir à pesagem, ou no dia a seguir, aquilo era um descontrole brutal. Hoje em dia, tudo errado. E também a sensação do que é tu meio que trabalhas para aquele momento, seja, por exemplo, uma fotografia ou para algo, dizeres, fixe, aí, brutal, toquei, tipo, tirei foto, estou como eu quero, em um mês, props na mesma, tiveste um mês, tipo, certinho na coisa, só que, ok, isto é sustentável, tipo, isto é um objetivo realmente viável, porque, ok, chegaste ali, mas agora como é que mantens a situação? Porque há muita coisa que tu não vais... Algumas coisas que se calhar não foram trabalhadas quando fazemos uma coisa de maior, de um prazo maior, ou nós também falhamos, ou mesmo vocês às vezes não descrevem tudo o que realmente fazem a nós, porque não levam isso em consideração. Tipo, ok, foi só tipo 2 bolachas que tirei ali naquele dia, tipo, não vale a pena estar a me preocupar com isso. E que não tem, o problema é se esses dias são tipo 4 por semana, ou 5 por semana. É vocês pensarem, ok, tudo isto que eu gostei agora, eu vou deixar de consumir desta forma para o resto da minha vida. E acho que é aí que muitas vezes entra esse erro nos cuts, do género, ok, vou cortar, sem muita noção no quê, o que é que vai ser prioritário eu não cortar,
proteína, por exemplo, é umas coisas que se calhar hoje em dia se calhar não tanto, se calhar há 10 anos atrás era mais, mas noção de que é só cortar, ou mesmo na história do bulk, de ok, olha, vou ganhar massa muscular, vou para o ginásio, vou entrar na messing e de repente comes uma panela de arroz. Tá, se calhar o pessoal que tu viste aqui numa panela de arroz tem mais 40 quilos que tu, ou mais 30 quilos que tu, ou faz isto há muitos anos. Se calhar não é por aí, estás a perceber? Yeah. Ou estás em bulk e eu sinto que às vezes isto acontece um bocadinho, ou acontecia com alguns alunos que vêm ter connosco, que é, pá, de repente sentem que podem comer tudo, tipo, posso comer um croissant por dia, posso tipo, ir ao Mac todas as semanas. Estou aqui a dar exemplos tapafúrdios, mas a ideia é ter essa noção. E isso é que vai muitas vezes levar ao erro. Tipo, nós depois dos competições muitas vezes íamos ao Mac. Vinha com um interesse de convívio, mas se calhar não era o mais interessante de irmos sempre, especialmente em fases competitivas mais apertadas, que se calhar tinhas uma prova a cada 2 semanas. Portanto, atenção, porque muitas das vezes tu só saís para uma refeição livre em que os alimentos são altamente preparados para te dar sabor, pode ser o trigger para tipo descompensar tudo. Yeah. E Então, depois aquela sensação de pá, perdido por 8, perdido por 80. yeah. E descarrilas, ué. Acho que há um bocadinho um cuidado importante a se ter nesse sentido. Yeah. Porque senão, pá, não deixa de ser perigoso. E fechando aqui um bocadinho também a minha parte, um erro que eu fiz no cut e que alguns alunos meus fazem numa fase inicial, e às vezes eu percebo que esse erro está a ser cometido quando eles comentam alguma coisa, é tu por estás num cut não quer dizer que tenhas de deixar de comer 100% do que tu gostas, ou sequer alguma coisa. Podes é ter que comer com menos frequência. Eu lembro que para mim uma das dificuldades que eu tinha nos cuts iniciais, obviamente que hoje em dia se fizer um cut mais, quando faço cuts mais a sérios, tenho momentos que tenho fome, pronto, ou que tenho apetite. Mas nessa fase eu lembro-me que eu ficava com muitos cravings, tipo, pá, sempre um croissant, por exemplo. O exemplo que provavelmente nessa altura apetecia mesmo. E tu estás tipo a pensar naquilo durante 1 ou 2 semanas. Só que eu tinha, por um lado, a parte positiva disto, é só mais uma semana. Tipo, eu sabia que ao fim daquela semana aquilo ia acabar. Mas meio que te criava um bocado a tal situação de compulsão alimentar, estás a vir em sofrimento 1 ou 2 semanas, parece que nunca mais acaba para comeres aquilo. Não, tipo, um cut prolongado ou sustentável, aquilo tem que aparecer em momentos da tua dieta. Pá, o croissant é um dos exemplos assim, que me lembro assim, mais de um aluno que ele uma vez comentou que era um stress para ele estar com um cut outra vez há algum tempo porque não conseguia comer um croissant. Tipo. Eu tipo, bro, tu podes comer um croissant, não podes é comer todos os dias. Ou se vais comer um croissant neste dia e é um dia que supostamente deverias estar em cut, para estar mais à vontade no fim de semana, que gostas de beber uns copos, ok, se quer ter um pequeno almoço mais soft, consomes se calhar só um iogurte de proteína, não consumas o resto. Ou percebe que esta semana vais ter um decastion de peso um bocadinho menor do que era expectável. Só tens de ter noção disso, mas podes fazê-lo. Agora, se queres comer o croissant todos os dias, se calhar aí o mindset não está no sítio. Porque, pá, se queres perder peso e tens dificuldade, até porque comes um croissant não deve ser uma coisa que, não é que queiras, mas tenhas cravings todos os dias. Do género, ok, pode-te apetecer no momento, mas sabes que, ok, eu gosto daquilo, mas óbvio que não vou comer isto todos os dias. Tipo, também gosto de comer gelado, ou olha, eu gosto muito de beber cerveja, não bebo todos os dias. Portanto, é um bocadinho por aí também, ter um bocado de noção, mas perceberem que estes alimentos podem manter-se. É menos frequente, ou em momentos que vocês querem realmente aproveitá-lo. Ou têm mais tempo, por exemplo, se ao fim de semana, estou em casa, querem comer mais devagar. Se calhar não vale a pena comer um croissant durante a semana, em momentos que estás mais corrido, tens menos tempo para saboreá-lo. E ao mesmo tempo, por acaso, ainda acho que foi ontem que escrevi um e-mail sobre isso. Parece que aí nessas situações de cut, isto acaba por ser uma dica extra, bónus para a malta que estiver aqui a ouvir e que chegou a esta altura do podcast, os meus parabéns. A ideia, e provavelmente é dos maiores mindset shifts, mudanças no teu mindset que tu podes ter para a alimentação e para um déficit, é
em vez de te focares naquilo que não podes comer ou que não deves comer, foca-te naquilo que deves fazer. É quase do género, quanto mais tu te focas nisso, mais tu estás a viver como se fosse um coitadinho ou uma coitadinha que alguém te está a obrigar a estar em déficit. Não, foda-se, és tu que escolheste estar em déficit. És tu que escolheste emagrecer e ainda bem porque fizeste por ti. E porque tu estás a ter os tomates de fazer aquilo que a vasta maioria das pessoas diz que quer e vai fazer isto e aquilo, mas o ano passa e continuam iguais. Não te queixes que tu tiveste a capacidade de dizer eu sou mais forte que os meus desejos. Eu tenho a capacidade de escolher, eu não como isto hoje, porque sei que não é o mais eficaz para o meu objetivo e sei que eu posso comer mais tarde. Está tudo bem com isso, estás a ver? Não focar tanto no negativo e focar mais tipo, foda-se, isto vai-me levar a um sítio que eu quero estar. E tu não tens de deixar de comer aquilo para o resto da vida, de todo. Agora, se o vais fazer, um bocadinho tal e qual como tu disseste, meu, tipo... Está tudo bem fazê-lo, entender que, obviamente, todas as escolhas têm consequências. E eu não digo isto como uma vibe negativa. Um bocadinho na vibe também daquela aula que falámos, brutal para o mindset da perda de peso, é, se tu estiveres a poupar para comprar uma casa, tu e o teu irmão gêmeo começaram os dois com a mesma quantidade de dinheiro para comprarem os dois uma casa com exatamente o mesmo custo. Um de vocês vai sair à noite todos os fins de semana, o outro não. Alguém vai comprar a casa mais cedo. E está tudo bem. Agora, tens é que entender as escolhas que fazes aí. Estás a ver? E está tudo bem com isso. Agora, é um bocadinho entender isto. Vale a pena? Não vale a pena? O que é que vale a pena mais primeiro? Estás a ver? Mas, dava muito essa sugestão. Pá, e partilho, se calhar, uma das coisas que acho que faz uma grande diferença para quem transita aqui de bulk para cut e dou a minha sugestão. Eu, particularmente em cut, eu gosto de reduzir o meu número de refeições. Porque para mim é muito importante o meu jantar em família. Poder comer mais ao jantar. Para mim é muito mais importante. Porque é um momento importante para mim. E significa que se calhar durante o cut vou sentir mais fome durante o dia. Estou na boa com isso. Em bulk, a primeira coisa que eu faço quando eu transito de cut para bulk, muitas vezes não é aumentar drasticamente a quantidade de comida ou cheat meals ou o que seja, é se calhar adicionar mais uma refeição. Mantenho as outras similares e adiciono mais outra. No momento do dia em que me seja mais oportuno para o treino, geralmente no meu caso não se aplica porque eu já tenho as minhas refeições organizadas de acordo com o meu treino para maximizar esses benefícios, ou então aquilo que eu faço é eu guardo essas calorias, essa refeição extra, para aquele momento divertido do dia. Por exemplo, à noite quando estou a ver uma série. Ou, por exemplo, à tarde, quando vou beber o meu café, se calhar vou comer alguma coisinha que eu gosto. E adicionei aquela refeição, não mudei nas coisas das outras. Porquê é que eu dou isto às vezes como uma recomendação? Porque muitas vezes tu vais ter a tentação, quando transitas de cut para bulk, de aumentar ou meter muitas coisas novas, muitos jantares fora, ou alimentos que tu gostas. Se tu mantiveres basicamente o mesmo esquema das refeições, até podes comer praticamente a mesma coisa que comias em cut, mas estás a adicionar uma refeição. Se eu sei que, por exemplo, fazia 4 refeições, vou passar para 5. Eu esta quinta-feira vou jantar fora, vou com o António ao rodízio. Para dar um exemplo mesmo estapafúrdio. Então, eu se calhar vou comer como comeria em cut, mas em vez de fazer aquela refeição extra, essas calorias ficam para o jantar no rodízio. Ok, mas eu hoje não vou fazer refeição extra, vou seguir o meu padrão normal, então não vou jantar fora, não vou fazer nenhuma loucura, vou seguir o meu padrão normal, ok. Então se calhar como uma sobremesa, ou como qualquer cena à noite, ou quando for buscar o meu miúdo à escola, vamos lanchar a algum lado. Yeah. E é assim, pessoal, deixamos aqui algumas dicas, estes toquezinhos aqui um bocadinho também, como é que podem ajustar um pouco a vossa alimentação para incluir coisas que vocês gostam. Isto está a correr muito bem. Já nos ouvem para aí há 4 meses este ano, na altura de contar a ver este episódio, e tudo aponta que maio continuarão a ter episódios, portanto, tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem. Até já tenho luzinhas e merdas. Vamos embora. E pronto, pessoal. Vemos no próximo episódio do podcast. Dúvidas que tenham, podem deixar nos comentários ou contactar-nos através do canal oficial que é o Instagram. Aproveito para deixar também aqui a notazinha.
têm algumas questões sobre o treino, querem falar mais especificamente connosco, preencham o nosso formulário de sessão estratégica, ponham lá a vossa informação. Quando tivermos agenda, nós contactamos para falarmos um bocadinho com vocês. Está bem? Forte abraço e até à próxima semana.